Hoje estamos aqui com a conversa com meu amigo Montgomery, jornalista, repórter, tem um programa aí na FM Mangabeira e hoje a gente tava num debate aqui falando sobre podcast, né? Podcast. Pod- Podcast do Sombra, É podcast assunto do momento. é o assunto do momento, porque podcast é isso, é uma conversa, entendimento, esse bate-papo que é gostoso, né? E também Despojado. despojado e também com os amigos, né? Eu tava conversando ali em off com um amigo. Qualidade de podcast, né? Vamos fazer um podcast. Como é que a gente faz? Como né? é que faz um podcast? O que eu achei interessante que Aí, rapaz, eu achei interessante, por isso que eu fiquei animado, porque um amigo meu disse, vamos fazer um podcast para revolucionar. Aí ele disse assim, vamos fazer comigo, vamos lá em casa, bora. E uma rádio até grande, rapaz, uma rádio aqui da uma rádio Redondeza, famosa, da Zona famosa, Sul. famosa. Um FM. Um FM. Pronto, um FM. Famosa da vida aqui. Aí lá em casa tá em construção, aí eu precisei comprar uma porta. Aí bem vizinho assim, perto da rádio, aí eu comprei a porta, né? Uma porta. uma porta. Porta de construção. Você fez uma reforma e Mas tava precisando de precisando uma de uma porta. porta nova. Uma porta Aí nova. eu encomendei, o cara terminou perto dessa rádio do amigo. Aí, eu disse, rapaz, já era de noite, eu ia fazer o programa 3 da madrugada. Aí eu disse, aí vai atrasar, vai atrapalhar a minha pauta. Eu ainda precisava de umas 2 horas para fazer a pauta. Aí eu peguei a porta, botei lá dentro da sala ainda de podcast, que ainda não tinha um podcast, ainda ia fazer. Deixei a porta. Aí esse meu amigo chegou, rapaz, disse, eita, a bancada do meu podcast. Aí isso não é qualidade, aquilo Era não a porta do é uma seu quarto porta. que ia virar a porta um de um podcast. quarto, ia viver a bancada E do a bancada podcast. do podcast. Para começo de conversa, não tinha a largura correta, né? Nem o comprimento. E detalhe, não é a madeira específica, né? De um podcast. Então, Quer dizer, é coisa todo improvisado, né? improvisado, todo engatilhado. Engatilhado. Todo engatilhado, vai quebrar. Então esse podcast não vai funcionar, não vai virar. Aí é essa diferença que eu vejo um podcast como E esse. quando você chegou aqui, você se Aí eu encantou, disse, né? aqui é um podcast de verdade, né? Com material todo de primeira qualidade, todo um equipamento de última geração, a bancada adequada, apropriada, não é porta de casa né, que você pega assim, pega aquela tampa lá da dispensa, bota aqui, bota o computador aqui em cima. Sabe por que eu tô rindo? Vocês aí que estão acompanhando aqui o nosso podcast, porque tem um amigo aqui do meu amigo Monte que tava querendo improvisar um podcast. Eu achei tão engraçado, por isso que ele tá rindo. Ele disse, aí viu a porta que ele comprou para colocar no quarto dele. Deixa essa porta aí que serve para fazer a bancada. E até hoje ele cobra. Aí você sobre essa imagina porta. as camas como é que vão ser, né? Computador com a tela rachada, caída, levou tombo, aí vai botar com câmera. Meio improvisado, né? Meio improvisado. Amarrado num fio, No arame. no arame. Um cordão amarrando. O importante é fazer o podcast, né? Dessa forma, improvisada, aí, né, Monte? Aí É um pote quebrado. É um pote quebrado. Não é podcast. Mas é isso, Monte. A gente tá brincando, Mas é sério mas mesmo, é verdade. sério. Porque assim, eu tenho um colega, isso é sério mesmo. ele Porque, olha, eu só fechando essa coisa Pronto, da da porta. Aí eu disse, rapaz, sabe de uma coisa? Vou levar essa porta logo pra casa, porque Senão senão vamos transformar no podcast. vai ser mesmo, vai ser a bancada. E Aí eu até levei, e ele não foi cobrado de um amigo. Eu, cadê a bancada do podcast? Já tava contando que a porta era bancada. Eu disse, não, rapaz, Eu o não Monte levou, acredito que ia é a transformar porta a banca- da casa dele lá, num quarto dele lá da casa, o meu, ele levou. Eu levei, porque não é possível, rapaz. Aí, sinceramente. Estamos recebendo aqui meu amigo Montgomery de Vasconcelos, no nosso TV Web do Sombra, Rádio Podcast do Sombra, aqui no nosso podcast do Sombra, que já faz 2 meses que a gente colocou no ar. Existe problema? Existe. Existe uma porta, que a gente fala de uma porta de improvisado? Existe. Mas aqui não, aqui a gente está se estruturando, se organizando com equipamento de primeiro mundo. Eu acredito que num futuro bem próximo, todo o futuro hoje é tudo podcast. Essa conversa de amigo, essa conversa nos bastidores e a gente trazer para cá.
O que eu achei engraçado Monte, a gente tava conversando ali em off, nos bastidores, o cara até hoje está cobrando a porta que é transformar numa Ele bancada. não já chamava mais de poste, era a bancada Era a do bancada podcast. do podcast. Dele. Ele disse, mas aquela é a minha bancada. Eu disse, não, aquela é a minha porta, do lado do quarto, do lado de casa, que eu encomendei. E que, como eu ia fazer o programa Trem da Madrugada, aí botei lá, né? E você sabe que essas emissoras hoje, eu vejo, claro, nas plataformas digitais, no Instagram, Facebook, algumas figuras transformando o microfone, pega o microfone e aí começa a fazer entrevista com algumas figuras políticas, coloca-se uma lapela dentro, mas a qualidade não fica 100%. Aí eu fico assim imaginando, qual é a impressão que ele passa para o público da forma que as pessoas vêm fazendo, Monte? O que é que existe por trás de toda essa produção? Olha, o que existe é a palavra, embora ninguém esteja usando, mas é ridicularizar a boa comunicação. Porque a boa comunicação, ela tem que passar pelo crivo da qualidade. Não há como você não passar pelo crivo da qualidade. A prova está aí. Olha, quem esteve aqui no estado da Paraíba há 20 anos, ou seja, 2 décadas, não entende agora o salto que deu em nível de qualidade de comunicação. Vamos começar logo pelo um dos maiores canais. Mas você acha que não sai caro, não, um podcast? Não, porque o cara pegar uma madeira e querer dizer que vai ser a futura bancada do podcast, não é querer investir pouco para ter qualidade? É que ele está pensando pequeno. Pensando pequeno. Então, a comunicação, se você pensar pequeno, você não faz comunicação. Você faz arranhão de comunicação. Você vai fazer barulho. Não é barulho de comunicação, mas é fazer zoada para você mesmo. E aí é aquela outra questão. Você tem que investir. Se você investir na qualidade, aí há uma grande procura. Qualquer fundo de quintal, qualquer portazinha faz pode virar uma podcast. Faz, mas cadê a qualidade? Cadê a qualidade? Cadê a qualidade de transmissão, de som, de imagem, de tudo? Aí que acontece? Ninguém vai procurar para fazer. Porque o podcast é o quê? É um estúdio em que você vai fazer, nele você faz tudo. Para TV, para rádio, para outros veículos de comunicação. É uma montagem ali que você faz, mas tem que ter boa qualidade, porque senão ninguém procura. Você lembra daquela história de dizer assim, eita, o Wilson Gomes, o repórter Sombra, e através de uma matéria que ele fez com exclusividade de bananeira, o pessoal dizia assim, eita, é um doidinho que botava uma bolsa, botava um celular, mas esse doidinho comprava alguns equipamentos que chama-se estabilizador de imagem, que veja o nível da comunicação que essa figura, que o pessoal chamava, vou usar essa expressão, chamava um doidinho que botava uma mochila, ia com o celular e ficava filmando e entrevistando o povo. E aí se despertou em comprar uns equipamentos com chama-se estabilizador de imagem para melhorar a qualidade da imagem, entende? Então é isso. Ó. Então as pessoas as pessoas ficam se perguntando por que esses investimentos um investimento que a gente faz num pequeno estúdio que talvez no futuro pode ser grande. Então a gente tem que pensar grande, meus amigos. Você que está aí por trás, meu amigo Monte, você que está querendo montar o seu podcast, não pense em pequeno não pense em construir, pegar uma tábua emendada ali, em fazer e tentar fazer um podcast. Isso aqui, ó, a minha mulher um tempo dessa reclamando, cadê a sua moto? Uhum. E a moto eu vendi para pagar algumas dívidas, que eu tinha algumas dívidas aqui de construção. E a parte eu comprei aqui alguns equipamentos. E eu ainda não terminei, eu disse para mim que eu ainda não vou parar. Eu não vou parar em levar comunicação. A gente está em fase de teste. Hoje a gente montou isso aqui, mas a gente está em teste. Mas quando a gente estiver bem afiado, bem alocado aqui no nosso ambiente de podcast, vai transformar numa TV. Então é isso, Monte. Existe dificuldade, sim. Situação financeira, sim. Se o banco chegasse para mim hoje e dizer assim, eu vou lhe arrumar um crédito de 100 mil reais, qual é a forma de pagar? Eu investi aqui. Porque verdade. Isso aqui é promissor para o futuro, podcast.
Me diga qual é as emissoras de TV, as emissoras de rádio que não tem um canal retransmitindo o seu programa. Exato, nenhuma, né? Então, bem observado isso que você coloca, pensar grande a comunicação. Pensar grande na comunicação. Se você pensar pequeno, você também vai ter o retorno pequeno. Então, se você pensa grande, como sua mãe mesmo observou, meu filho, quando você, num outro tipo de trabalho, uma profissão, diz, olha, você nesse trabalho de prótese é um ganho muito demorado, leva no mínimo 5 anos para a pessoa, aquela pessoa fazer que novamente. fez, fazer novamente. Mas se fizer mal feito, Mas a pessoa se fizer não mal volta feito, e nem indica. depois de 5 anos ela volta. Ela não disse, Se não, fizer bem feito, ela volta. Se ela fizer bem feito, ela volta e ela indica pessoas. Então porque você fez bem feito, então ela vai indicar. Aí você pensou grande, você fez o que tem que ser feito. Fazer com boa qualidade, que aquela pessoa que fez, ela vai indicar centenas e centenas de mais pessoas na sociedade para ir fazer o trabalho com você. Eu sou muito grato pela minha profissão. E a mesma coisa, sou muito verdade. Grato. Tenho 3 filhas aí, 2 filhas formadas. E eu lembro muito bem da pessoa que me ensinou a essa minha profissão. Aprenda a profissão para você sobreviver e cuidar da sua família na época que eu mais precisava. Com dificuldade eu aprendi a profissão. E dela eu tive bons frutos. E está aqui a família. E aí outra profissão que é a comunicação. Falar. É o que eu estou fazendo. Trazer a comunicação para expressar e se comunicar com outras pessoas. Exato. Então a comunicação é isso. Eu disse assim para mim, eu disse até a Iofa, minha mulher, que eu não vou parar assim. Eu tenho uma laje aqui em cima que eu pretendo no futuro fazer um estudo maior, com equipamentos mais modernos, entende? Isso aqui é só um começo. Mas eu disse, se o banco abrir as portas, como eu construí essa casa com recurso do banco, mas eu já terminei, se o banco disser, eu vou lhe arrumar 100 mil reais para investir, eu vou investir em comunicação. E eu disse a Alisson aqui, Alisson está aqui, eu disse, Alisson, eu tenho uma estima muito, porque eu não sabia de nada de rádio. E a Alisson entrava remotamente no meu computador, instalava, e ali eu senti o amor que ele tem para o rádio, pela comunicação. E eu disse, quando a gente chegar numa idade mais avançada, quando a gente estiver lá com nossos... Quando eu estiver aposentado, né? Na idade mais avançada, na terceira idade. Sim. E aí eu disse, a gente vai brincar de fazer comunicação, mas com profissionalismo. E eu disse a ele, que eu convidar ele quando eu tivesse uma estrutura mais, né? E eu vejo a história de Silvio Santos, que começou com a caneta, vendendo ali, era um camelô, e veja a estrutura que ele fez aí, dentro da comunicação. E está de pé até hoje. E está de pé até hoje. Ele se foi, mas ficou o grupo dele, né? Pois é, então é esse pensamento, Monte, que eu tenho na área da comunicação. Eu não quero passar por cima de ninguém, eu não quero ser melhor do que ninguém, entende? Eu sou um cara que acho que eu não tenho ambição, não sou ambicioso. Eu sou muito assim controlado no meu setor financeiro. Eu não sei o que é inveja para mim. Eu lembro uma vez que o cara foi montar uma prótese dentária em frente da minha sala, do outro lado da rua, e aí ele fez amizade comigo. Ele não sabia que eu estava lá, que não tem placa. E aí eu fui ajudar, tem um laboratório, eu fui ajudar o cara. Eu disse, eu tenho uma furadeira. Aí eu botei lá um móvelzinho com ele. Aí disse, tu vai botar uma prótese aqui? Eita, coisa bela, vai ser meu colega. Em frente. Ele não aguentou 3 meses, mas eu fiquei, eu ajudei ele, eu a pintei, eu dei uma dica a ele, tudinho, de arrumar cliente para ele, mas ele disse, não, vou voltar lá para minha terrinha. Então eu sou esse tipo de cara. Dentro da minha profissão, passou 3 pessoas lá, pessoas humildes, lá dentro da minha bancada de trabalho, eu ensinei a ele. Hoje ele tem o seu emprego, tem sua motinha, seu carrinho, seu empreguinho, e lá para trás ele olha assim, eu passei no laboratório de prótese dentária do amigo Wilson, que hoje ele é um comunicador, está entrando aí, enveredando para a área da comunicação, com trancos e barrancos, mas está chegando aí no rádio. Está montando a sua TV. Quem sabe essa TV chega num patamar maior, né? Porque você está fazendo com diferencial. Que diferencial é esse? Pensar grande e investir. Investir, porque é o que você trabalha e você se sente bem quando você faz bem feito. Fazer de forma que haja uma receptividade. Qual é a receptividade?
que as pessoas indiquem você. Essas pessoas da comunicação, elas vão querer um produto final de boa qualidade. De boa qualidade. Ela não vai... porque ela só vai investir se tiver boa qualidade. E para isso eu estou aprendendo, né? Tem um produto de boa qualidade, igual essa porta aí, que era, eu acho que era de boa qualidade essa porta para criar a bancada. Para a porta, mas para a bancada não. Que até hoje... Que até hoje a figura fica procurando atrás dessa porta para fazer a bancada do podcast. Não, agora já contratou o marceneiro, já fez já contratou, né? A bancada. Já fez a bancada, porque né? eu levei a porta, né? Meus amigos, isso aqui é uma conversa entre amigos. Quero agradecer aí. Se você quiser participar do nosso canal Podcast do Sombra, essa interação, essa conversa, como a gente está tendo aqui com o Monte, é essa aqui. Aí eu convidei um colega e disse, não, mas eu não tenho muita afinidade de entrevista. Não é entrevista não, é uma conversa de bancada, é uma conversa, podcast é isso, é uma conversa entre amigos para saber o que está acontecendo aí, saber a sua profissão, a sua vida cotidiana, é uma conversa. Podcast é isso, não é uma entrevista. É como eu e Monte a gente está conversando aqui. Isso aqui é uma conversa. É um bate-papo. Um bate-papo. Então, Exato. O podcast do Sombra é um bate-papo. E se você que está por trás aí da tela quiser participar do nosso bate-papo do Sombra, é só ligar 8808-5078. E também as empresas, se quiser patrocinar, aqui ó, tem uma tela aqui que a gente pode colocar aqui. A tela das empresas, podcast do Sombra, pode colocar aqui um vídeo dos patrocinadores. Isso. Tem ali um banner, a gente pode colocar aqui uns banners dos patrocinadores. Você que está aí, quiser patrocinar o nosso podcast, quem está começando agora, a gente está aberto aí, a nossa produção, é só ligar 839-8808-5078, esse é o telefone da nossa produção, tá bom? Eu quero agradecer os amigos aí que acompanharam o nosso podcast até agora, né? De 5 às 8, às 19 horas, eu quero agradecer. Meu amigo Monte, satisfação muito grande receber o amigo aqui. Eu quero agradecer. Isso, essa conversa, né, Monte? Esse bate-papo. Esse bate-papo que é gostoso. Agora gostoso. A porta, rapaz, não vou esquecer nunca mais. Não esqueceu não, porque é inesquecível. É inesquecível. E se eu não levo ela para casa, todo podcast começa de uma porta. Tinha virado um podcast, mas de péssima qualidade. Pelo menos a pessoa agora, um amigo, ele contratou mesmo um marceneiro que está fazendo adequado. Essa bancada aqui foi um marceneiro que me deu. Disse, é só cobrir ela, fica bacana. É só cobrir. Mas não é uma porta. Não é uma porta. É uma divisória, mas transformou numa bancada. Mas não é uma porta. Tava com porta mesmo, a minha era porta, não essa é porta. Porta ficou na história. Já estou utilizando em Vamos casa. editar aí essa porta aí pra gente colocar nas plataformas. A porta que ia ser um podcast. Uma mesa. Uma porta que ia transformar num podcast. E até hoje o amigo lá fica cobrando dessa porta. Rapaz, você levou a porta? Eu já fiquei logo ia servir minha bancada. Daí eu fiquei logo com medo do meu celular, já servir de câmera. Mas aí você tá brincando, o podcast é isso, é uma conversa entre amigos. Você empresário, você político, você proprietário de grandes lojas, pequenas e grandes. Se você quiser o espaço aqui que a gente transformou, está transformando um ambiente de comunicação, está aberto. Né? Para que divulgar a sua empresa, divulgar a sua marca, você cantor. Você político também, né? Você gestor ou gestoras aí quiser também participar, ampliar, quiser patrocinar o nosso podcast, a gente está aberto aí, tá bom? O telefone é 839-8808-5078, Monte Gomes de Vasconcelos. Um abraço, meu amigo Monte. Valeu, Wilson Gomes, valeu, Alisson Ramos. Operador. Foi um prazer conhecê-lo, operador de mão cheia. Técnico, dominando toda a tecnologia midiática digitalizada. E eu agradeço a ele que me deu essa força, está sempre me dando essa força de não abaixar a cabeça e pensar alto, pensar grande. É, muito bem. E não vem novidade aí, viu? Aguarde que vem novidade aí no nosso podcast do Sombra, tá bom? Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Ah, eu queria...